Muito bem, chegou o nosso momento da palavra, onde nós sempre tiramos alguns minutos para meditarmos na poderosa e na santa palavra do nosso Deus. Você que está nos ouvindo através da rádio, através da 87,9 Jangada FM, está ouvindo o programa Falando de Vida, E você que está pela internet, nos acompanhando. Gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada para a nossa meditação, desta hora, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, e o versículo de número 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus, Diz assim: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vou voltar a repetir novamente esse texto, de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Louvado seja Deus. Então, em cima desse texto, nós vamos fazer o nosso momento da palavra, a nossa reflexão sobre a palavra de Deus, e tirar alguns aprendizado aqui, em cima desse texto, desse texto sagrado, que vai se referir ao profeta Elias, onde nós lemos disso que ele entrou em uma caverna, e a palavra do Senhor foi até ele e disse: o que tu fazes aqui, Elias? Então nós vamos começar a entender, que o capítulo 19, capítulo 18, capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos encontrar esse profeta no seu auge do ministério profético, uma voz profética no meio da nação, alguém que Deus usava para trazer uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de conserto para o povo, E diante desse ministério, ele teve alguns desafios, E nesses desafios, Deus provou que estava com este homem, o profeta Elias, No capítulo 18 de 1 Reis, nós vamos encontrar o profeta Elias em um monte, chamado Monte Carmelo, E junto com ele, uma faixa de 800 profetas, sendo esses profetas de Baal e profeta de Aserá. Quem eram esses dois? Baal e Aserá. Eram duas entidades que eram cultuadas, entre o povo daquela região. O rei de Israel era o rei Acabe, mas a esposa do rei Acabe se chamava Jezabel. E Jezabel trouxe o costume, de adoração a essas duas entidades, Baal e Aserá. Então o povo estava dividido. O povo não sabia em quem crer, se no Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, ou o Deus de Jezabel, que era Baal e Aserá, Elias trazia a palavra do Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro. Jezabel ensinava o povo a adorar deuses falsos. E diante desse desafio no Monte Carmelo, onde Elias estava, com os 450 profetas de Baal, os demais profetas de Aserá, para provar para o povo quem era
né, o Deus verdadeiro. Nesse desafio, o verdadeiro Deus tinha que responder com fogo, né? E eles fizeram um altar. Talvez você que está me ouvindo, você já conhece essa história. Eles fizeram um altar, né, para Baal, né? Os profetas de Baal fizeram esse altar e clamaram durante o dia todo, e Baal não respondeu. Logo em seguida, é a vez do profeta Elias. O profeta Elias faz um altar, e agora ele vai clamar ao Deus verdadeiro, ao Deus dos céus, né? E Elias, logo na sua primeira oração, né, ele diz: agora prova, ó Deus, que tu és Deus, e manda fogo sobre esse altar. Elias acabou de orar, o fogo caiu do céu e consumiu todo aquele holocausto, e o nome de Deus, o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. E aqueles profetas foram mortos, né? Foram mortos porque eles estavam ensinando, apresentando deuses falsos que não existiam, né? Imagens. E por causa disso, chegou a notícia a Jezabel. Reacabe era o rei de Israel, porém tinha corrompido, tinha pego, né, uma esposa de outra nação, de outro povo, e tinha trago para dentro de Israel a adoração a outros deuses, né? Então Jezabel fica sabendo que Elias vence os profetas de Baal, né? E prova que o Deus verdadeiro é o Deus de Elias, é o Deus do céu, o Deus que criou os céus e a terra. E os profetas de Baal são mortos, né? E agora o que Jezabel vai dar em troco por essa grande afronta do profeta Elias? Ela promete matar o profeta Elias, né? Então ela diz que ainda essa noite, né, a noite daquele dia, o profeta Elias ia ser achado, né, e ia ser morto, assim como foi os profetas de Baal. Então o que foi que o profeta Elias fez diante desse desafio, né, diante do medo, né, ali da afronta de Jezabel, né? O que o profeta Elias fez naquela ameaça que aquela mulher estava fazendo ao profeta, né, dizendo que ele ia morrer ainda aquela noite? O que foi que ele fez? Ele foge, né? Ele tem medo e foge. Agora imagine só, um homem que acabou de vencer 450 profetas de Baal, com mais alguns profetas, mais 400 profetas de Aserá, né, uma divindade que era cultuada naquela região, né? O homem que tinha visto Deus se manifestar através do seu poder, derramando fogo do céu, agora está com medo e foge para uma caverna. Veja só o que diz 1 Reis, capítulo 13, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 3. O que vendo ele se levantou e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou o seu servo. Então, o que vê o profeta, né, Elias, ouvindo a ameaça de Jezabel, o que é que ele faz? Para escapar por sua vida, ele foge, né? Ele corre para escapar, né? E vai para uma caverna. Meus queridos, quanto desafio tem vindo contra o povo de Deus, quanto desafio tem vindo contra o servo de Deus, contra a pessoa que quer viver uma vida
né? Que a Deus uma vida que o nome do Senhor é glorificado. Quanto desafio tem vindo e quantas pessoas têm ficado com medo, têm desistido, né? Quantas pessoas têm sentido a mão de Deus operar, têm sentido o poder de Deus agir na vida dele ou dela, né? E agora fica com medo, quer fugir, né? Quantas pessoas, meu irmão, tá vendo, né, o agir de Deus na sua vida, mas está com medo de enfrentar o desafio e servir a Deus. Nesse caso aqui, o profeta, ele fugiu, né, quando ele estava na caverna, aonde nós lemos, né, no capítulo 19, versículo 9, ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e aí veio o Senhor falar com ele. Então o Senhor perguntou para o profeta Elias: o que tu está fazendo aqui? Né? O que é que tu está fazendo escondido? O que é que tu está fazendo aí fugindo do teu chamado, do teu ministério? Né? O que é que tu está fazendo aí escondido nessa caverna? O profeta, a palavra de Deus ao profeta Elias, né, estava dizendo ao profeta, né, profeta Elias: tem muita gente que precisa ouvir a tua voz, e você está escondido, você está parado, você está com medo. Então vem a palavra de Deus ao profeta, dizendo: levanta-te, levanta-te, porque é grande a caminhada, ainda não acabou, né? Vivemos um tempo onde os templos, as igrejas estavam fechadas, né, pela recomendação da saúde, mas agora está normalizando, né, as igrejas cultuam a Deus, e ainda tem gente com medo de cultuar a Deus. Alguns estão desistindo, alguns pelo fato de não irem mais para a igreja, esfriaram e querem parar a sua caminhada. E a palavra de Deus para você nessa noite é: o que você está fazendo aí? Por que você está escondido? Por que você está em uma caverna? Enquanto Deus quer te usar, enquanto Deus quer fazer de você um instrumento que tem feito. E ali a palavra de Deus para Elias foi: o que tu faz aqui, Elias? O que tu fazes aqui? Louvado seja Deus. Ele diz: levanta, come e caminha, porque grande é a caminhada. Louvado seja Deus. Meu irmão, o que fazer diante do medo? O que fazer diante do medo? Fugir, se esconder, parar? Não, meu irmão. É hora de acreditar no poder de Deus. É hora de reavivar a nossa fé. É hora de você olhar e ver que Deus, ele é poderoso para te guardar e para estar com você e te dar vitória. Louvado seja Deus. Não é tempo de se esconder. Não é tempo de estar na caverna. Não é tempo de estar parado. Meu irmão, se você pensou em parar e você está ouvindo esta palavra, é porque Deus quer que você se levante e caminhe, porque a caminhada é grande para você ainda. Deus ainda tem propósito na tua vida. Louvado seja Deus.
Mas como nós estamos vivendo o período, né, do tempo do fim, aonde as profecias de Jesus estão se cumprindo, aonde as profecias bíblicas estão se cumprindo, e nós estamos vendo, né, até pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, estão vendo as profecias se cumprindo, né, e tudo está dizendo que Jesus está voltando, que a qualquer momento a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. É tempo de se levantar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se deixar ser usado por Deus nesses últimos dias. Amém, meu irmão? Então não tenha medo, né, dos desafios, mas reavive a sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem estado conosco. Louvado seja Deus. Você lembra dos 3 jovens da fornalha, né? Eles já diziam ao rei Nabucodonosor, né, se o nosso Deus nos quiser nos livrar das tuas mãos, ó rei, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo tu, que nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. Louvado seja Deus. Então é hora, meu irmão, de se levantar como homem e como uma mulher de Deus. Glória a Jesus. Amém? Nós vamos orar nesse momento, e você pode orar conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, ó Pai amado, nós lhe apresentamos, ó Deus, cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão pela rádio, aqueles que estão pela internet, Pai amado, que estão ouvindo a tua palavra, Deus. Alguns estão com medo, outros, Senhor, estão firmes na caminhada, te servindo, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós oramos, ó Deus amado, por aqueles que estão na caverna, por aqueles que estão escondidos, por aqueles que estão com medo, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, assim como o Senhor visitou o profeta Elias e falou para Elias dizendo: o que tu fazes aqui, Elias? Que o Senhor possa visitá-los, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, e que o Senhor possa fortificar essa pessoa no Senhor, para a glória do nome de Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você que está assistindo, compartilhe essa mensagem, compartilhe nos seus grupos, para os seus amigos. Pessoas precisam ouvir a palavra de Deus desses últimos dias. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe de uma forma especial, e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.